Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E hoje nós vamos falar sobre comunicação com Beto Cassolo. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que gostam dos nossos programas, têm assistido e querem assistir aqueles programas que já passaram, você pode entrar no YouTube. Lá nós temos o canal Hashtag Projetos com o Júnior Campos Prado. E ali você vai poder ver mais de 300 vídeos gravados com vários assuntos. Assuntos desde engenharia, arquitetura, decoração, que é a minha área principal, como também assuntos de saúde, beleza, educação, esporte e assim por diante. Então hoje, Beto, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, muito feliz pelo convite. É uma área que eu gosto demais, né? Me motiva bastante falar sobre comunicação. Fico feliz que a TV tenha me convidado, que você tenha me convidado. Hoje vai ser um dia bastante gostoso, porque o Beto, quem conhece, né, e aqueles que não conhecem de fora aí, vai poder conhecer uma pessoa que já está há muitos anos aí, que eu vou começar a perguntar um pouco mais de você, para depois a gente entrar mais sobre o assunto de comunicação. Beto, quem é o Beto Cassolo? Bom, profissionalmente falando, eu já atuo com rádio desde 1984. Eu antes disso fiz algumas outras coisas, entre elas narrar jogo de futebol com um gravador na beira do campo com os amigos. Eu acho que eu descobri que eu era ruim de bola e comecei a me orientar na área de comunicação. Acho que eu já gostava, já nasci com esse feeling, né? E eu me lembro que meu pai comprou um gravador, Radiolab ainda, aqueles de fitas cassete. E eu ficava na beira do campo, onde hoje é a minha casa, olha a coincidência, eu acabei construindo naquele espaço que nós jogávamos bola antes, porque a minha mãe morava ali próximo, e eu ficava narrando os jogos. Eu não imagino como era, mas até hoje alguns amigos que me encontram dessa época dizem, puxa vida, Beto, eu lembro de quando você começou, então eu acho que era a sua profissão mesmo, não tinha como escapar. E aí em 1984, eu estudava no Instituto de Educação, Caetano Lourenço de Camargo, e estudava com o Laerte Zanin, que durante muito tempo foi discotecário, aliás uma profissão que não existe mais, ele foi discotecário da Rádio Jauense. E nós estudávamos juntos lá, e eu sempre com essa história de falar dentro da classe, a voz já era um pouco mais grossa, e aí ele falou, poxa, por que você não vai lá na rádio fazer um teste? Eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio. Eu trabalhava na época na Pantaneira Caça e Pesca, que você não deve se lembrar, mas era uma loja da família Chiacchio, uma loja de armas e de munição e de equipamento para pesca, bem em frente ao Grupo Major Prado, ali na Lourenço Prado. E aí eu falei, o Serginho não vai deixar eu fazer isso, né? Ele falou, não, eu vou lá e falo com ele. E foi, e conversou com o Sérgio, se apresentou, falou, queria levar ele para a rádio para ele fazer um teste. É uma história longa. E antes disso, então, eu achei interessante voltar um pouquinho, né? E você então fazia a narração dos jogos num gravador de fita cassete, né? Que muitos agora nem conhecem. Mas e aí você depois ouvia, por curiosidade, você chegava a ouvir eu sou assim, eu venho de uma família muito simples, né? Sim. Eu me lembro que quando eu devo muito isso ao meu pai e à minha mãe, é óbvio. Eu me lembro que quando eu ganhei esse gravador, foi no final do ano, de ano, e a minha mãe lavava a roupa para fora, naquela época tinha muito disso. Sim. Nós atravessávamos Jaú nós morávamos ali na Vila Netinho, naquela região, e a minha mãe lavava a roupa por uma senhora que ficava na Vida 15. Sim. Hoje é diferente, hoje as pessoas levam na lavanderia, né? Hoje o carro leva. Sim. Naquela época não, a pessoa tinha que ir na casa, pegava e eu ia com ela. E dá uns 4 quilômetros. Era bem longe, eu era pequeno ainda, eu tinha uns 12, 13 anos. E eu levava um fecho de roupa, ela levava outro. E o que tem a ver isso com o que eu vou contar? Tem a ver que eu passava pelo centro da cidade e ali tinha a Musical, que era uma loja que vendia gravadores. E aquilo me chamou sempre a atenção. E aí minha mãe lavando roupa, conversou com meu pai, aquela coisa toda, juntou dinheiro, que eu imagino não devia ser barato, né? E comprou o primeiro gravador. Só que não era só o gravador, era como uma máquina fotográfica. Você compra a máquina, mas você precisava comprar o quê? O filme. Tinha que ter o filme. Então ela não tinha dinheiro para comprar a fita. E o moço não disse para ela que precisava de uma fita.
Ele comprou, eu vim para casa. E eu apertei o play lá, da minha inocência, e fiquei falando. E aí depois eu não sabia onde saía aquele som. Aí nós fomos de novo com o gravador, achando que estava quebrado. E ele, não, é que precisa comprar uma fita. Interessante, você não, vê como é assim, um sonho mesmo desde criança que eu acho que eu te tinha estimulou ali, você... Com certeza. Aí comprou a fita, né, tadinha? Aí foi um show. Eu gravava meu pai, entrevistava meus irmãos, até que comecei a narrar o jogo. Foi muito engraçado, era uma diversão, porque era de uma inocência, de uma criança, né, de 12, 13 anos. E aí depois, quando eu fui para o instituto, já tinha um pouco mais de idade, aí eu fui fazer o tal do teste na Radiauense. Aí eu falei com o Alides Fabris. O Alides, para quem não conhece, para as pessoas que talvez não tenham tido influência do rádio AM, o Alides Fabris é para o rádio em Jaú o que o Silvio Santos é para a televisão no Brasil, fazendo um comparativo. Ele faleceu há questão de 1 ano e meio, 2 anos, mas eu me lembro que quando eu entrei na sala dele, eu também não tinha essa noção de quem era o Alides Fabris, né? Eu entrei com o Zanin e ele me disse, olha, você tem uma voz boa, então você vai vir aos sábados à noite apresentar um programa chamado Música Sem Compromisso. E eu vou ficar lá na minha casa ouvindo. Se eu gostar, você continua. Se eu não gostar, eu digo para você que não deu e você vai procurar outra profissão, tá bom? Falou exatamente dessa maneira. Entendi. Aquilo me quebrou, né? Falei, o sábado à noite vai ser... Eu fiquei tão nervoso que eu fiquei doente essa semana e não fui no sábado. Aí na segunda-feira o Laerte Zanin, que era o discotecário da rádio, foi conversar com ele e falou, não vem nem falar comigo, o menino já é irresponsável, descompromissado, não veio trabalhar no sábado. E aí o Zanin explicou para ele que eu tinha que ficar doente, tinha que ir para o hospital, tudo, ele me deu uma segunda chance. Aí eu fui. Então ele me disse assim, você vai dizer boa noite, Rádio Jauense e a hora certa. Então ele me disse assim, boa noite, Rádio Jauense, 8h20. Você entendeu? Eu falei, entendi. E aí, no sábado à noite, o programa começava às 8h, o que eu fiz? Boa noite, Rádio Jauense, 8h20. Quando foi 9 horas, eu boa noite, Rádio Jauense, 8h20. Porque na verdade eu guardei aquilo que ele falou. Eu era uma criança, um moleque e tudo. Entendi. E aí ele ligou na rádio, falou com o operador falou comigo, falou, não, você disse que a hora ele tem que falar a hora do momento. É a hora do momento. E aí foi, e a partir daí desenvolveu toda essa amizade que eu tive com a família Fabris. Tenho um carinho muito grande por todos eles e daí tocamos para frente. É muito bom saber isso. Realmente, eu acredito que, né, há 35 anos atrás, até o rádio, até uma história muito bonita, ainda tem um auge, vamos dizer, do rádio, porque não se existia como hoje, internet, isso e aquilo, apesar que o rádio achou outros caminhos, que a gente vai falar depois. Mas era muito ouvido, tinha muita gente que, eu lembro, porque eu também, né, sou dessa época, que ficava de rádio ligado o dia inteiro, né? Eu, por exemplo, apesar que até hoje em dia, eu como engenheiro civil e a gente participa, está sempre nas obras, o rádio é um instrumento, vamos dizer, importantíssimo numa obra, porque ele está lá, né, vocês estão, na verdade, trazendo informações, trazendo alegria, música, e eles trabalhando lá nas obras, né? Então, ainda o rádio, no que eu falo, rádio do aparelho rádio, né, funcionando com uma função bastante importante. E eu queria falar justamente sobre isso, da evolução também desse lado da comunicação, né, dos equipamentos, né, da tecnologia em si. E como é que era, né, na verdade, quando você entrou num estúdio de rádio? O que era aquilo lá? Na verdade, tudo isso que você falou, você contou assim, em pouco tempo, algo que demorou pelo menos 30 anos para acontecer. Sim. É exatamente assim. O rádio era muito difícil de fazer rádio naquela época, não era simples. Hoje fazer rádio é um estalar de dedo. Te dê um computador, uma internet e eu faço, por exemplo, o meu programa de rádio hoje, das 8 às 11 da manhã, sem nenhuma pauta. O programa ele se faz, ele se cria com o ouvinte e com a internet na minha frente. Hoje é muito fácil. Hoje eu não gosto de dizer esse termo, qualquer pessoa, não é? Ninguém é qualquer pessoa, sim. Mas vários perfis podem fazer rádio. Por exemplo, você é engenheiro de profissão e você pode fazer rádio.
Até porque você tem o dom da comunicação também, faz TV. E qualquer outro segmento, um médico, um professor, hoje ele pode fazer um programa de rádio. Por quê? Porque não existe mais a exigência da época que eu comecei. A primeira de todas era a voz. Se você não tivesse uma voz mais grave, você não falava no rádio. Sim. Né? Por aí, imagina quantas mentes inteligentes deixaram de prestar serviço no rádio porque não tinha uma voz que agradava. E nós não tínhamos o contato direto com São Paulo como é hoje. Então, por exemplo, para a transmissão de um jogo, nós transmitíamos os jogos do 15 aqui em Jaú. E nós tínhamos o plantão esportivo, que é aquele que fica dentro da emissora de rádio, para quem não sabe, passando informações para o estádio. Então, o Valtier Mantovanelli, na época, era o narrador. Ele narrava e eu ficava no plantão esportivo com um rádio chamado Transglobe, que era um rádio com uma antena de 2,5 metros, para pegar a Rádio Bandeirantes de São Paulo para saber quanto estava o Corinthians e o São Paulo lá. Entendi. Então era um olho no gato e outro no peixe, porque você tinha que ficar ouvindo o Estádio Zezinho Magalhães te chamar e ao mesmo tempo com o rádio baixinho ouvindo São Paulo, para saber do gol. Se, por exemplo, um presidente da República viesse a falecer, você só ia noticiar no outro dia, porque o jornal chegava pela manhã. E a gente ia lá, pegava o jornal e ficava folheando. Até hoje eu tenho algumas fitas em casa, eu digitei algumas delas, mas eu gosto da fita ainda, que tem o barulho do jornal, folheando o jornal dentro do estúdio. Entendi. E às vezes você corria o erro de dizer como escrito embaixo, como já escrito em cima, como já informado, coisas assim, que era linguagem de jornal. Sim. Era muito diferente. Os toca-discos, por exemplo, eles eram de vinil, né? E não existia CD, não existia DVD, não existia Blu-ray, muito menos computador. Então tinha que pôr o disco, né? O bolachão Era lá. bolachão. Era agulha, né? Um por O um, disco trocava riscado. a música, tinha que trocar. Normalmente, provavelmente, vocês deviam ter dois, né? Para Quando poder quebrava jogar. porque quebrar era uma... Eu me lembro que nós trabalhávamos na Jauense, e a Jauense era emissoras coligadas, ela tinha um pool de emissoras. Para você trocar, por exemplo, uma agulha, você tem que pedir autorização para Ourinhos, onde era a central. E aquilo demorava dias, vinha pelo correio. Então, às vezes, você trabalhava com toca-disco só. Tocava uma música e imediatamente o locutor tinha que preencher aquele espaço enquanto o operador preparava uma outra música. Era terrível, mas era assim gratificante, porque isso fez com que você... faz com que você aprenda. Sim. Né? É a dificuldade quem faz com que você tenha essa oportunidade de desenvolver talentos. E eu dentro do rádio, acho que a única coisa que eu não fiz foi narrar jogo. Eu nem arrisco porque eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de guardar nome das pessoas. Sim. Imagina jogador em questão de fração de segundos. Sim. Mas eu faço parte da equipe de esportes da rádio como comentarista. Então nós fomos fazer os Jogos do 15, a gente faz todos os anos. O Ademir Leonel narra, eu comento e o Rogério Barrichelli é o repórter. A única coisa que eu não fiz foi narrar jogo. Mas no mais, olha, você não tem ideia, né? Não tem ideia de cada buraco a gente já entrou aí por causa do rádio. E aí quando você já jovem, você já começou a partir assim pro campo, no caso, o campo que dá dois sentidos, né? Tanto o campo de futebol como o campo no rua, sentido né? de rua. E porque que nem você falou, o Alides Fabs, ele é um Silvio Santos, né, na rádio, que identificou você como uma promessa, né, na rádio. E acertou, né? Como deve ter acertado vários outros colegas seus. Lançou ele Correia, né? Ele Correia. Do rádio do Brasil. Ele me disse assim, tem muito mendigo na estação rodoviária. Isso foi em 1985, já tinha muito mendigo, muitas pessoas de rua na estação rodoviária. Ele falou, sobe lá com o gravador, faz uma entrevista com eles lá, vê de onde são e tal. E foi muito emocionante, porque as pessoas contavam as histórias e tudo mais. E eu levei para ele, ele falou, não precisa nem editar, põe no rádio da maneira que está. E o Antenor Zago era o comunicador top na época da Rádio Jauense. Ele me chamou e falou, o Beto é assim, ele fez uma entrevista e vamos ouvir. Isso daí a gente precisou reproduzir essa entrevista depois muitas vezes, porque foi legal. O rádio tem essa facilidade de tocar coração, né, e tudo mais. É verdade. Isso acaba sendo gratificante. A gente vê, por exemplo, filmes, eu até estava vendo faz pouco tempo, filmes da época de Segunda Guerra Mundial, e a família toda ouvindo o rádio para saber como é que estava a situação, né? Que era uma situação era a única informação que você tinha, né? E hoje é assim, você pergunta, puxa vida, mas como que o AM, que é a rádio que eu gosto de fazer, já fiz muito tempo FM,
A época de moleque eu queria fazer FM, tem uma diferença muito grande. Depois voltei para o AM e não saí mais. Como que você explica o fato do AM ainda estar em evidência? É porque as pessoas ainda, quando você mudou do disco para a fita, da fita para o CD, do CD para o Blu-ray, do Blu-ray para o digital, ainda existiam pessoas que queriam ouvir o bolachão porque o som é diferente. O AM também. Esse chiadinho do AM, da amplitude modulada, Sim. que a frequência modulada do FM não tem, ele causa assim um efeito interessante nas pessoas, né? Então Sim, quem que ouve remete AM, talvez a sua a adolescência, essência da sua, rádio, né? é bem isso mesmo. Então eu acho que nunca vai morrer. Agora nós estamos assim a um passo do AM acabar, né? Todas as emissoras de AM vão para a frequência modulada. Mas ainda assim ele vai sobreviver, tenho certeza absoluta disso. Que bom, a gente vai ter que encerrar aqui, já passou o tempo aqui do primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre essa evolução, né? Que nós começamos aí falando sobre praticamente, né, quando você iniciou, que foi uma época ainda dentro do auge da AM, depois surgiu a FM, e aí vamos procurar saber como é que essas tendências. Até daqui a pouco.